Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu sempre me apresento como um obeso em sobriedade, eu empresto esse termo ali dos alcoólicos anônimos, como um obeso em recuperação, em sobriedade. Eu cheguei a pesar 145 quilos, passei por cirurgia bariátrica, perdi 65 quilos e cheguei ao final do Ironman Brasil. Tem uma história que eu já contei num outro vídeo aqui no canal, da minha história de superação, da minha história de transformação. Então eu sempre quero difundir essa ideia de que o esporte é a melhor ferramenta de transformação da vida de uma pessoa. E nessa plataforma do YouTube eu falo sobre cardiologia, sobre prevenção cardiovascular, sobre motivação, sobre inspiração. Então eu gosto de chamar essa plataforma aqui de um grande caldeirão, onde nós podemos misturar vários assuntos e poder promover um crescimento para as pessoas, difundindo uma informação científica e também a experiência de quem sentiu na pele o problema e conseguiu, graças a muito esforço, muita determinação e graças a Deus, vencer o problema pelo menos até hoje. Não é? Eu não gosto de me apresentar como um ex-obeso, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não é? Mas pelo menos as últimas 24 horas eu me mantive muito bem. Então, nesse canal nós falamos sobre temas de cardiologia, temos também as histórias de transformação, tem uma playlist específica de histórias de transformação, pessoas comuns, muitos deles meus amigos, mesmo pessoas com quem eu tenho um contato próximo, que utilizaram o esporte como uma ferramenta de transformação, seja ela como eu, saindo da obesidade, seja para superar uma doença grave. Então, o esporte ele é essa grande ferramenta que pode promover realmente a transformação na vida de uma pessoa. E muitas vezes, embora os temas possam até ser semelhantes às histórias, cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua própria história, tem a maneira com que ela vivenciou o problema, com que ela digeriu aquela situação e a maneira como ela saiu do problema. Então vale muito a pena conferir as histórias de transformação, deem uma checada, uma passadinha lá na playlist do nosso canal, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta: quantos passos ao dia são necessários para promover a diminuição da mortalidade por todas as causas? Então, se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para alguém da sua família, para algum dos seus amigos, eu peço gentilmente que você o compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aí o seu joinha e nós vamos promovendo esse ambiente também de troca de informações aqui nos comentários. Você pode colocar a sua ideia, a sua dúvida e aí a gente vai esclarecendo e todo mundo vai aprendendo, tá legal? Beleza. Então, nós vamos começar dando algumas informações que eu considero bastante importantes antes da gente entrar efetivamente na resposta da nossa pergunta, tá? Então, nós sabemos que o sedentarismo e a inatividade física são um problema de saúde global. Mais de 5.300.000 pessoas morrem todos os anos por doenças relacionadas à falta de atividade física, como diabetes do tipo 2, a síndrome metabólica e a obesidade. E os dados atuais, eles são bastante alarmantes das sociedades médicas e da Organização Mundial de Saúde, porque 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não pratica atividades físicas diariamente, de acordo com as recomendações internacionais. Então, são dados efetivamente muito preocupantes. O que acontece é que empresas têm desenvolvido aparelhos predominantemente tecnológicos, como aplicativos e devices, aparelhos eletrônicos efetivamente, para tentar mudar um pouco esse quadro e tentar estimular as pessoas a praticar atividades físicas. Então, um grupo de pesquisa australiano mostrou que os smartwatches, os relógios inteligentes, eles são capazes de estimular uma pessoa a caminhar até 40 minutos a mais todos os dias e que isso ajudou as pessoas a emagrecer e a manter o peso desejado. Então isso já foi um avanço, né, de conseguir relacionar os aparelhos inteligentes
a promoção e manutenção da saúde. Um grande grupo de pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, procurou, de posse dessas informações de que as pessoas estavam praticando mais atividade física, tentou estabelecer qual era o número médio de passos de uma pessoa ao dia. Então foram computados, foram relacionados mais de 68 milhões de passos em mais de 717 mil pessoas de 111 países, e o que se observou foi que o número de passos médio ao dia de uma pessoa era em torno de 4.961. As pessoas de Hong Kong davam mais de 6.800 passos, as pessoas da Indonésia, que eram os mais preguiçosos, em torno de 3.500 passos, os brasileiros estão ali 4.200 passos, um pouco abaixo da média. E esse dado ele foi importante também para avaliar a questão social, econômica, demográfica e definir alguns marcadores de obesidade. Então ele chama de a desigualdade da atividade apresentado nesse estudo, que mostrou a diferença de atividades físicas entre homens e mulheres e entre o nível socioeconômico das pessoas. Ele era um preditor importante da obesidade. Ele chamou de diferença de atividade a diferença entre as pessoas que praticavam mais atividade e as pessoas que praticavam menos atividade. Por exemplo, a inatividade maior entre as mulheres promovia uma maior desigualdade, uma diferença na atividade. Então isso era um preditor de obesidade, perdão. Outro dado interessante, você pegar países que caminhavam o mesmo número de passos ao dia ou algo semelhante, como Estados Unidos e México, porém havia uma diferença de atividade, uma desigualdade de atividade maior nos Estados Unidos do que no México. Então isso foi um preditor importante. Analisar o número de passos ao dia foi importante não só para chegar nesse número médio, mas também para estabelecer diferenças entre os países na prática de atividades físicas. Um outro grupo de pesquisadores americanos, sabendo aí que as pessoas caminham em torno de 5.000 passos ao dia, procurou efetivamente responder essa pergunta: qual seria o número de passos ao dia que efetivamente resultaria num benefício consistente para a saúde? Então, nós sabemos lá, 5.000 passos ao dia, sabemos que 1 quilômetro tem mais ou menos 1.200, 1.300 passos, depende da estatura da pessoa, né, do tamanho da passada, então dá mais ou menos 4 quilômetros ao dia. Então, uma pessoa caminha mais ou menos 4 quilômetros. Então, quanto ela deveria caminhar a mais para ter um benefício consistente à saúde? Então, foram avaliados cerca de 30.000 indivíduos durante 8 anos e meio, e o que se observou foi aquilo que os pesquisadores chamaram de dose-resposta não linear, ou seja, a melhora, o benefício na saúde, a melhora na promoção da saúde, ela não era uma linha reta em termos de número de passos. Não havia um quanto mais melhor. Na verdade, havia um número ótimo, que foi em torno de 7.500 passos ao dia, que nesse grupo houve uma redução da mortalidade em torno de 43%, havendo uma incidência muito grande de redução da mortalidade em termos de 8,5% para cada 1.000 passos ao dia. Esse foi um dado bastante interessante, era uma redução muito significativa. Quer dizer, as pessoas que caminhavam em torno de 7.500 passos ao dia tinham uma redução de 8,5% para cada 1.000 passos, o que se mostrou ao final como 43% menos mortalidade. As pessoas que caminharam entre 7.500 e 11.000 passos ao dia não tiveram um benefício tão consistente assim. Elas tiveram um benefício marginal, com uma redução da mortalidade em torno de 2%. E as pessoas que caminharam 11.000 passos ao dia, ou mais, né, não tiveram benefício. Então, deu para entender aquele conceito de dose-resposta não linear? Não é quanto mais melhor. Se eu caminhar 20.000 passos ao dia, eu vou ter redução de 80% da mortalidade? Não, não é proporcional. Existe esse número ótimo aí em torno de 7.500 passos ao dia, mas acima disso
esse número não se mostrou tão expressivo e em casos extremos, acima de 11 mil passos ao dia, não houve benefício consistente demonstrado, nenhum benefício evidenciado. Então isso mostra pra gente que se um cidadão caminha, em média, 5 mil passos ao dia, ele deve se esforçar um pouquinho mais para dar aí em torno de 7.500, 8.000 passos ao dia. Então é importante que haja uma prática de atividades físicas que ela seja pré-definida, ela não esteja inserida no dia a dia da pessoa. Não sei que a pessoa seja um carteiro, trabalha fazendo isso de maneira muito intensa. Mas as pessoas que têm uma atividade um pouco mais reclusa, uma atividade mais administrativa, mais na frente do computador, devem pré-definir horários para praticar a sua atividade física, chegando mais ou menos nesse número em torno de 7.500 passos ao dia. E para isso, os relógios inteligentes, os aparelhos, os celulares, eles são uma ferramenta bastante útil que nos ajudam a controlar isso daí. Não é? Então os aparelhos monitoram o número de passos, monitoram a frequência cardíaca, alguns deles, tem alguns até mais sofisticados que monitoram até a pressão arterial. Então esses dados de saúde, eles podem ser utilizados até pelos prescritores de atividade física de maneira mais específica e mais fidedigna também, mas também pelos próprios usuários, pela população leiga, para monitorar a sua atividade física. Lembrando que se a pessoa pretende pré-definir um horário para praticar atividades físicas e vai adotar isso como rotina, faça uma avaliação cardiológica completa antes, né? Nós temos visto alguns casos, pessoalmente eu já vi alguns casos, das pessoas que optaram por abandonar o tabagismo, comprar um par de tênis e agora eu vou caminhar sem avaliação física antes e pode dar problema. Então tenha muita atenção se você realmente está decidido a mudar o seu estilo de vida, passe por uma avaliação cardiológica, exames cardiológicos, já falamos sobre isso também em outros vídeos, mas é muito importante essa avaliação clínica completa, avaliação clínica médica, né? E depois com exames complementares para que você tenha uma liberação segura para a prática da sua atividade física. Tá legal? Então era esse o conteúdo que eu tinha para dividir com vocês. Hoje eu agradeço muito vocês terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Sigam também o perfil Transpire e Transforme lá no Instagram e também curtam a página do Transpire e Transforme lá no YouTube. Tá bom, pessoal? Eu agradeço demais vocês terem ficado conosco. Assistam os outros vídeos aqui no canal e eu espero encontrá-los novamente por aqui num outro vídeo, tá bom? Valeu, um grande abraço!